Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live hoje para a gente falar de Mabon. Estamos aguardando o pessoal entrar, daqui a pouquinho a gente vai começar. Sejam muito bem-vindos. Estão me vendo, estão me ouvindo, tá tudo certinho? O som tá bom, tá conseguindo me ouvir? Ótimo. Lembrando que essa live tá só sendo aqui no Instagram, mas depois a gente vai colocar também no YouTube para que quem não assistiu aqui possa assistir tanto lá quanto no IGTV aqui do Instagram. Isso, pessoal chegando, boa noite a todos, oi, 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 oi. Lembrando que eu não enxergo tão longe, né, do celular, mas Patrícia está aqui pertinho de mim. Qualquer recadinho que vocês queiram, qualquer pergunta que vocês queiram fazer ao longo dessa live, podem fazer, porque aí a Patrícia vai me passando as perguntas, eu vou respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês, para que a gente possa celebrar, né, na terça-feira, no dia 22 de setembro, que é o dia, né, de Mabon esse ano, da melhor maneira possível. Então sejam muito bem-vindos a essa live de hoje, a esse grande bate-papo que a gente vai fazer sobre o nosso próximo ritual. A ideia é que vocês tenham todos os rituais em vídeo, né, no nosso canal do YouTube. Então a gente está gravando para colocar lá, para que vocês tenham todos os vídeos. Qualquer dúvida que vocês tenham com algum ritual da Roda do Ano, é só entrar, né, no canal do YouTube do Círculo de Brigantia, que vocês podem assistir esses vídeos que vão ficar lá. Isso, todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo, tranquilamente, tudo certinho. Que bom, então sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live para falar um pouquinho sobre Mabon. Mabon é um dos 8 grandes sabás do nosso culto, da bruxaria moderna e também dos nossos irmãos do druidismo. Mabon é o equinócio de outono. Eu sei que a gente não está no outono, a gente está na primavera aqui no nosso hemisfério, no nosso Brasil, mas como todos sabem, o Círculo de Brigantia, nós celebramos de acordo com o hemisfério norte. Por isso, vocês podem estranhar um pouquinho essa coisa, né, da estação do ano, mas é como a gente normalmente já faz ao longo de todos esses anos aqui no Círculo. Óbvio que se você celebra pelo sul, não tem problema nenhum. Você guarda essa live, tudo que eu disser hoje, você guarda para celebrar daqui a 6 meses no próximo equinócio, que não tem problema nenhum, né? Eu acho que dá para a gente conviver dessa maneira e assim, você que celebra pelo sul e que até faz parte do Círculo de Brigantia ou não, você vai ter como utilizar todo esse conhecimento que a gente vai disponibilizar hoje. Só que o pessoal que celebra pelo norte vai usar agora na terça-feira e você que celebra pelo sul vai utilizar esse conhecimento daqui a 6 meses. Mas apesar das datas serem diferentes nos hemisférios, o conteúdo, o ritual em si, a celebração, ela é única. Só muda realmente as datas. Então, para a gente é o equinócio de outono. Para quem não sabe, na roda do ano a gente tem 4 sabás maiores e 4 sabás menores. Os 4 sabás que a gente chama de maiores, eles são sabás que têm datas fixas, normalmente no dia 1º, né, de 4 meses do ano. E os sabás que a gente chama de menores, eles estão ligados à astronomia, à entrada das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Então a gente tem 2 formas de datas, uma data que é fixa, que são dos 4 sabás maiores, e as outras 4, que são de acordo com a astronomia, a gente precisa consultar, né, um site de astronomia legal para a gente saber quando essas estações entram. A próxima estação entra agora, no dia 22 de setembro, no Brasil, às 10h30 da manhã. Então, entra oficialmente a estação da primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. E nós, pagãos modernos, celebramos a entrada dessas estações.
O que representa o outono, né? Tanto para um hemisfério quanto para o outro? O outono é a época onde, dentro da mitologia da nossa roda do ano, você tem um Deus que já está começando a envelhecer, está fazendo a sua descida para o submundo, porque ele vai morrer. Isso mesmo, o nosso grande Deus, ele morre num ponto da roda do ano, que será o nosso próximo sabá, né, em Samhain, mas desse momento de agora, dessa nossa colheita até Samhain, ele está num declínio, ou seja, ele está caminhando em direção ao outro mundo para que ele possa cruzar esse véu e poder renascer em Yule. Então a nossa celebração, mitologicamente falando, é uma celebração dos anciãos, é uma celebração do Deus da vegetação que está prestes a morrer. Não é uma celebração de morte, porque essa celebração é a próxima, é Samhain. Nós celebramos no outono uma grande colheita. A gente sempre fala que o outono é a época das frutas, né? Dos legumes. E é exatamente isso que a gente celebra, uma grande festa de colheita. É a nossa segunda colheita. Dentro da roda do ano nós temos 3 colheitas. A primeira colheita é a colheita dos grãos, é Lughnasadh. A segunda colheita é Mabon, que é a colheita das frutas e dos legumes. E a terceira colheita é Samhain, que é a colheita das ervas. Então, o nosso ritual de terça-feira é um ritual dessa grande colheita que é Mabon. Esse nome Mabon, ele vem de uma divindade celta que se chama Mabon, que é um deus de agricultura, filho de Modron, né? Que é uma deusa-mãe, uma grande deusa-mãe do país de Gales. A gente, quando fala de cultura celta, gente, é uma coisa muito louca, eu já falei isso para vocês em outros vídeos, né? Na aula de Bridget, na aula de Morgan, na aula de Lu, porque quando a gente fala hoje em dia de cultura celta é uma coisa muito abrangente, mas a gente sabe que em determinadas regiões a gente pode dar nome de alguns deuses, mas nem todos os lugares celebram da mesma maneira. E eu quero lembrar a vocês que a gente não pode se esquecer que essa roda do ano que a gente celebra com todos esses ritos é uma roda do ano inventada na década de 50, na década de 60, e que ela não faz, vamos dizer, alusão a uma verdade histórica, ou seja, todos os povos da antiguidade não celebravam essa roda como a gente olha para ela hoje, né? Então, quando a gente fala de celebração de um ritual específico, a gente tem que lembrar que isso é específico talvez de uma pequena região, que numa outra região tem uma data diferente, que seja uma celebração diferente. Agora, o que a gente pode fazer nesse ritual de Mabon? Como é um ritual de colheita, é um ritual de agradecimento. Se existe um dia de ação de graças, esse dia é o ritual de Mabon. É o dia em que a gente agradece a deusa, a grande mãe, que ainda nos mitos está grávida, super grávida. A gente agradece por tudo aquilo que ela nos dá enquanto a Senhora da Terra, enquanto o nosso planeta Terra. Quando a gente fala desse útero da grande mãe, que nos dá o alimento, a gente está falando de uma situação específica, de Mabon. É nesse momento que essa grande mãe alimenta todos os filhos. Então a gente, quando celebra Mabon, celebra o agradecimento. E uma coisa que a gente precisa entender dentro do paganismo é que eu sempre falo que o paganismo não é uma religião punitiva. E a prova disso é essa grande mãe natureza, essa grande mãe terra. Ela dá o alimento para todos. Ela não escolhe os seus filhos. Ela não alimenta somente um tipo de filho. Ela alimenta todos os filhos. Todos os filhos são iguais perante a grande mãe. Não importa se você você cometeu algum crime contra a própria natureza, não importa se você é aquele filho mais devoto, mais amoroso, se você é aquele filho mais frio, todos têm direito ao alimento.
O que a natureza impõe pra gente é uma coisa muito simples. Se você plantou, você vai colher. Agora, se você não plantou, você não tem como colher. Então, você vai ter que arrumar outras maneiras de ter acesso ao seu alimento. Mas o útero dessa grande mãe é alguma coisa gigantesca que não segrega, que não importa a sua cor, a sua raça, né, a sua sexualidade, a sua bondade ou a sua maldade. A Terra, o nosso planeta, dá para todos. Basta que você plante, que com certeza você irá colher. E é esse o agradecimento maior que a gente faz nessa época. A gente agradece tudo aquilo que a gente conseguiu colher. E é uma época muito interessante porque a gente pode compartilhar. Essa é uma palavra muito nova que ficou muito famosa quando vem as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, em que a gente compartilha as coisas, porque até então a gente falava muito em dividir, né? Eu vou dividir aquilo que eu tenho, quando na realidade você não está dividindo, você está tirando uma pequena parte daquilo que é seu para dar para alguém do seu lado, para dar para um irmão que precisa, para dar para uma irmã que precisa. E é isso o compartilhar, é você convidar as pessoas para fazerem parte da sua ceia, do seu banquete, da sua celebração. Esse compartilhar que é importante para todos nós pagãos, porque a gente precisa entender que essa nossa grande mãe é uma grande mãe bondosa. Ela tem os seus momentos, que a gente fala que é a deusa negra, né, que é o outro lado da deusa, que é o descanso da deusa, que é a deusa da guerra, com certeza. Mas enquanto mãe, ela é mãe com todas as letras garranchais. Ela é realmente aquela que provém e que nutre e que não vai deixar filho nenhum passando fome. E com isso ela conta com os filhos dela, né? com nós, com cada um de nós, para que a gente possa fazer o nosso papel de filhos da deusa. E na hora que é preciso compartilhar, a gente compartilha. Lembrando que compartilhar não é só no dia de hoje, né, gente? Não é porque a gente está celebrando o Mabel que hoje a gente compartilha e o resto do ano a gente passa de uma maneira egoísta. Não, esse pensamento é para o nosso dia a dia. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente pode compartilhar. E esse é um pensamento pagão. Esse é um pensamento de quem segue um paganismo moderno. Fazer o mundo melhor. E a gente pode fazer isso através dessa contribuição que a gente pode dar não só para os nossos irmãos, mas para o nosso planeta também. E Mabel é essa época. É a época de reunir a tribo. Eu sei que a gente não pode reunir todo mundo. O momento é de isolamento. É preciso que a gente se isole sim, que use máscara, que esteja sempre com álcool em gel o tempo todo, afastando-se um dos outros. Isso é muito importante. Faz parte do momento do planeta, da humanidade neste planeta. Mas a gente pode fazer virtualmente como a gente está fazendo agora, né? Então, compartilhe da maneira que for possível nesse momento e saiba que a Grande Mãe está olhando por cada um de nós. Mabel é a época em que a gente vai trabalhar muito o interno. Da mesma maneira que esse grande Deus que eu falei para vocês, né, que é o nosso Deus, ele está caminhando para o submundo, né, nesse caminho descendente. Esse caminho descendente é um caminho de interiorização. Enquanto a gente teve vários rituais anteriores, né, de Ostara, de Beltane, de Midsummer, ou então de Lunassar, e que era aquele festejo, danças e cantos, comidas e bebidas, muitos até sexo, como Beltane. Chegou o momento da roda do ano que a gente começa a se voltar para dentro da gente. E isso é uma coisa muito importante. É a hora em que a gente busca o nosso conhecimento, o autoconhecimento, para que a gente possa entender o que é o nosso Deus, o que é a nossa deusa, o que é a nossa espiritualidade. E uma coisa que pode ajudar nesse momento é você fazer uma caminhada dentro de um labirinto. Então você pode perguntar aí o Google informa tudo, como é que você desenha no chão um labirinto, você faz aquele labirinto e você pode caminhar buscando
o autoconhecimento. E isso é uma coisa que a gente precisa entender nessa bruxaria moderna. O caminho de cada filho da deusa é diferente do caminho do outro. Não existem verdades absolutas na bruxaria. Existe um código em que a gente segue aquele código. Mas o que cada um percebe, o que cada um sente, como a energia toca a cada um, é diferente. Por isso que você pode, inclusive, ter no mesmo festival, com as mesmas características, as mesmas velas, o mesmo altar, e cada uma daquelas pessoas sente aquele ritual de uma maneira diferente, porque o caminho de cada um é individual. Então, faça um labirinto, desenhe um grande labirinto no chão e caminhe por esse labirinto. Lembrando que o que eu chamo de labirinto, né, é aquele caminho onde não existe um minotauro para você se perder e para que ele possa te matar. É um caminho que tem entrada e tem saída e nada te ameaça. É simplesmente uma busca pelo conhecimento. A gente tem na Catedral de Chartres um labirinto gigantesco, lindíssimo, né? Que você, né, se for um dia a Catedral de Chartres, você pode olhar no chão, mas a gente tem outros modelos mais simples que a gente pode desenhar com giz, com uma pemba, ou fazer com pedrinhas, né, com folhinhas, na areia da praia, e pode caminhar nesse labirinto buscando a sua conexão, buscando os antigos deuses, buscando a energia interior para que você possa se conhecer e vivenciar cada momento da roda do ano. E é o que eu falei antes, mesmo a gente, uns celebrando pelo norte, outros celebrando pelo sul, cada um consegue sentir a energia. E é isso que é importante, é como cada um sente essa energia dentro de si. E isso é bruxaria, e isso é a energia da Wicca, é a energia do nosso Deus, é a energia da nossa deusa. Os deuses têm nomes iguais, mas cada divindade bate dentro da gente de uma maneira diferente. E essa é a maneira da gente se conectar, e esse é o momento da gente se conectar com essas divindades. Então, as primeiras divindades que vocês podem trabalhar nessa época do ano, né, de outono, são com os deuses ou com as deusas que têm uma descida. Então, para o pessoal que gosta de Suméria, de Babilônia, da Mesopotâmia, o mito da descida de Inanna ao encontro da sua irmã Ereshkigal, esse é o momento de você trabalhar com essa energia, de conhecer o que é você simplesmente se desnudar para chegar no outro mundo, tirar tudo aquilo que te faz pertencer a este mundo, acabar com o seu ego e depois retornar. Essa jornada de descida e depois de retorno de Inanna é o que a gente celebra. O mito de Osíris, né, celebrarem nessa época do ano Ísis e Osíris, o mito de Osíris que é morto pelo irmão Set e que Ísis e Néftis vão buscar juntar todos os pedaços para que Anubis possa reunir tudo em um ato mágico, conseguir trazer Osíris de volta. Essa descida de Osíris, esse retorno de Osíris, é o que a gente trabalha nesse ritual de Mabon. É esse caminhar em direção à morte, mas o ressuscitar. É você entender também que essa época, por ser uma época de colheita, você tem um mito de uma divindade que junta o morrer e renascer e ao mesmo tempo a plantio e a colheita, que é Dioniso, que é Baco. A gente tem Dioniso sendo aquele que renasce 3 vezes, né? Você entendendo o mito de Dioniso, que é simplesmente o morrer e renascer de Dioniso, você consegue entender o que é essa descida desse grande Deus. E claro, não se esqueça que para o pessoal que cultua os gregos, é uma excelente época de você trabalhar com Dioniso, né? Trabalhar com vinho, faça o seu vinho com especiarias, época das cidras, vinhos e cidras, aquele quentão que a gente fala muito no Brasil, né, que mistura vinho, várias coisas. Isso é uma época boa de você estar fazendo isso,
para você utilizar na sua celebração de Mabon, porque os deuses que estão ligados ao plantio da uva e os deuses que estão ligados ao fazer do vinho são celebrados em Mabon. Eu dei o exemplo de Dionísio porque ele reúne as duas coisas, mas você tem várias divindades que são da agricultura. Todos os deuses e deusas agrários são celebrados nessa época do ano. Então, quando você fala de Deméter, né, que é a senhora da terra, quando você fala o próprio mito, né, da descida e do retorno de Perséfone, tem tudo a ver com essa época do ano. Então você pode celebrar Perséfone e Deméter, não só pelo mito, porque o mito é mais de Perséfone do que de Deméter, mas enquanto Deméter, a senhora da agricultura, aquela que ensina o homem a plantar e colher, é uma divindade que pode ser cultuada por você, né, nesse momento. Assim como outras divindades, a própria Gaia pode ser celebrada, já que ela é a grande terra, né? Ou Reia também tem uma ligação. Você pode estar trabalhando essas faces diferentes da terra, né? Gaia, Reia, Deméter, Perséfone são divindades gregas e as suas faces romanas podem ser trabalhadas nessa época do ano também. E você pode fazer que nem eu fiz. Eu, quando montei o altar aqui atrás de mim, tem uma divindade, uma estátua verde, que é Dano. Como eu venho e gosto de um paganismo celta, né, a grande senhora dos celtas, né, a grande soberania, a deusa primordial, a deusa mãe dos Tur de Danann, né, é Dana, Dano. Então você pode trabalhar com Dana representando essa grande mãe de todos. E fazer parzinho com Dana, você tem próprio Dagda, né, que é o grande pai. É o pai de todos. Então você pode trabalhar com esse casal. Eu coloquei só Dana, porque eu não tenho uma estátua de Dagda, mas você pode representar Dagda com chifres, com um falo no seu altar, que está bem representado, colocado ao lado de Dana. Então assim, divindades que sejam da agricultura, divindades que sejam da uva e do vinho, divindades que façam uma jornada ao submundo, sejam homens ou mulheres, você pode estar celebrando nessa época do ano. E divindades que são altamente férteis, no sentido não só do solo, mas da sexualidade, como Freia, né, dos nórdicos, podem estar sendo celebrados também nessa época. Claro, eu estou dando alguns exemplos para vocês, mas você pode, de repente, ter uma devoção sua a alguma divindade que, vamos dizer assim, que tem esses atributos, mas que não sejam essas que eu estou te dando. Eu estou te dando algumas possibilidades que você possa utilizar, né, no seu dia a dia. E claro, o próprio Mabon e Modron também podem ser utilizados dentro de uma mitologia celta. Então, foram várias mitologias para vocês começarem a buscar aí os mitos para vocês celebrarem. Quando vocês forem montar um altar para Mabon, pensem no outono e em tudo aquilo que o outono representa. Vamos lá, cores. Que cores vocês podem estar utilizando nos altares de vocês? Cores de outono: amarelo, laranja, vermelho. Mas não é aquele amarelo sol, aquele laranja sol. Você vê que é a cor da folha. É um laranja mais escuro, é um vermelho até mais escuro, é um dourado mais profundo. Você também pode utilizar o verde, né? O verde das folhas, mesmo aquele... A gente sabe que no outono as folhas vão ficando alaranjadas, amareladas, vão perdendo a cor, né? E vão caindo, não é isso? Mas você pode pegar um verde folha que não tem problema. Eu já vi algumas pessoas trabalhando com azul. Eu particularmente não gosto muito dessa cor azul para o outono, mas como tem gente que trabalha com ela, pode ser uma preferência sua, não teria problema nenhum. Eu gosto muito de trabalhar com as velas de mel, porque mel é alguma coisa, né, que tem tudo a ver com essa estação, e magicamente é um composto que agrega, que traz, que une e que junta, que é o propósito de Mabon, né? Juntar a família, juntar a tribo, juntar os amigos, juntar as pessoas que a gente ama. Então, e a vela de mel, quando você compra normalmente,
eles já fabricam um tom alaranjado. As que eu estou usando hoje aqui no altar, elas são as duas, né? A do meio é amarela, a que está perto de Dana é amarela, mas as outras duas são de mel e são alaranjadas. Mas você pode combinar alaranjado, amarela, vermelho mais escuro, né? O verde, né? O branco em si pode ser usado sem nenhum problema. Então, tudo isso, essas cores você pode utilizar. Cores de toalha, você pode utilizar na roupa que você veste, né, na sua roupa que você vai escolher para estar naquele dia, se você não tem uma roupa ritualística, ou se você tem uma roupa ritualística, você pode utilizar essa cor, de repente, no seu manto, ou no cinto que você coloca, ou alguma coisa, um pano por cima da sua roupa ritualística. Então, tem várias formas de você celebrar. E claro, gente, se você não usa roupa ritualística nenhuma, você faz o seu ritual pelado, não tem problema nenhum também, né? São só ideias para o seu ritual. Se você pensar em algumas pedras que a gente pode estar usando para fazer alguma magia, para estar colocando em cima do altar ou próximo a essas divindades, eu gosto muito das pedras que têm tonalidades amarelas, avermelhadas, alaranjadas. Tipo, você tem o topázio amarelo, você tem citrino, você tem âmbar, que a gente sabe que é uma pedra, uma resina, mas o âmbar é muito utilizado. Você tem a calcita laranja, você tem as ágatas. Ágata, então, nesse Brasil, gente, é uma coisa que você acha assim, muito fácil, é muito barato o quilo da ágata. Mas dê preferência aquelas ágatas que são alaranjadas, avermelhadas, amareladas, que você tem uma muito marrom, mais escura, que aí foge um pouco. O tom marrom, as cores marrons, elas são do mais claro ao mais escuro, fazem parte de Mabon, que é a cor da nossa terra, né? Então, pode ser, mas não fecha muito o ritual, porque a gente ainda não está no inverno para ter um ritual fechado, né, em termos de energia e de cores. E eu prefiro ainda em Mabon trabalhar muito mais o laranja e o amarelo e uns tons de marrons, mas em menos quantidade, do que trabalhar muito preto. Porque na realidade eu vou ter ainda Samhain para fazer isso, eu vou ter Yule para fazer isso, que são momentos da roda do ano que são de inverno, né? Então eu prefiro ainda pegar um pouco da energia do sol. Por quê? Porque a gente está falando de um equinócio. O que é a palavra equinócio? Né? O que é um equinócio astronomicamente? O astrônomo vai querer me matar pelo que eu vou dizer agora, mas pensa o seguinte: você imagina a Terra, né, aqui e o Sol aqui do ladinho. Imagina que o Equador está aqui bonitinho, no meio, a gente sabe que é tombadinho, mas vamos botar assim, retinho, e o Sol aqui. O Sol, quando está iluminando, ele está iluminando a Terra na direção do Equador. Isso faz o quê? Com que a luz que vai tanto para um hemisfério quanto para o outro seja mais ou menos a mesma, né? Ou seja, o Sol ilumina os dois hemisférios com a mesma intensidade. Isso ocasiona no seguinte: você tem o dia dividido em dois, dia e noite, não é isso? Com Sol e sem Sol. O número de horas do dia, ele se aproxima do número de horas da noite. Ou seja, no dia do equinócio você tem 12 horas de luz solar e 12 horas sem luz solar. Quanto mais a gente se aproxima do inverno, menos luz solar a gente tem. Então, as noites ficam maiores do que os dias. E quando a gente está numa parte clara do ano, primavera e verão, né, você vai ter o dia grande, o sol nasce cedo e se põe tarde, e poucas horas de sono, ou melhor, poucas horas de noite, porque do sono a gente tem, né? Então, nesse momento da roda do ano, o Sol está iluminando os dois hemisférios da mesma maneira, faz com que a gente tenha 12 horas de dia e 12 horas de noite. A gente, até nisso, não tem isso no Brasil. O Brasil não tem essas horas de dia e de noite, 12 e 12, equilibradas. São poucas partes do mundo que vão ter essa divisão perfeita. Mesmo na Europa, que é da onde vem a nossa bruxaria, da onde vem o nosso culto, se você pegar a própria Europa e países da Europa, você pegar a Grécia, Itália, Portugal, Espanha, que estão mais para baixo, né, na área do Mediterrâneo, e pegar a parte norte, a parte da Escandinávia, a parte da própria Grã-Bretanha,
você vai ver que existe uma diferença muito grande, né? Quanto mais próximo do polo, menos noite você tem, né? Tanto é que eles têm o sol da meia-noite, essa coisa toda. Então, a gente sabe que mesmo na bruxaria, no culto de hoje, isso não é 100% dessa forma, né? Isso é, vamos dizer assim, o ideal, mas a gente não acontece isso nem no Brasil, em todas as partes do Brasil, e não acontece isso também em todas as partes da Europa, mesmo dentro de um paganismo, né? Então, com esse equilíbrio na roda do ano, que é o equinócio, não se esqueça que essa também é uma palavra-chave, equilíbrio. É o momento da gente se equilibrar por dentro, principalmente, já que é a nossa jornada interior, e por fora, né? Então, faça um ritual calmamente, sem se apressar, né? Ou seja, cada coisa no seu tempo, buscando o reencontro de você com você mesmo de uma maneira centrada no seu eixo e equilibrada. Então, pensa nisso. E por isso você pode utilizar pedras verdes para sua celebração. Por isso você pode utilizar a cor verde nas suas velas, na sua toalha e por aí vai. Porque Mabel é equilíbrio. O equilíbrio, a igualdade entre os dias e as noites, né? Bom, o que mais que a gente pode estar fazendo nesse Mabel? Trabalhar com os incensos, ervas. Pessoal que gosta muito de incenso e ervas, existe uma variedade, né, de coisas que a gente pode estar trabalhando. Mas se a gente pensar que plantas em geral, a natureza em geral, tá? Aí você pode pensar no que você vai ter no seu altar, pode pensar no seu incenso, pode fazer num banho, se for uma erva. Então eu vou dar a parte vegetal toda para vocês. Pensa que a gente está numa colheita. Isso é uma colheita frutas e legumes. Ponto. Então, todas as frutas que são colhidas nessa época, todos os legumes que são colhidos nessa época, podem ser utilizados no seu altar. Mas eu quero botar alguma coisa que dá na minha cidade. Mas eu não quero colocar isso porque isso não tinha na Grécia. Ou eu não quero colocar isso porque isso não tinha lá nos celtas. Não importa, isso tem onde você mora, então você pode colocar. Que é uma coisa que a gente fala muito de Lunassar, que é a colheita do milho. A gente sabe que lá atrás a Europa não tinha milho na antiguidade. Mas hoje nós temos o milho dá no nosso país, a gente pode usar milho. Então, utilize milho, trigo, centeio, cevada, que são grãos, né? Mas você pode trabalhar com batata, né? Cenoura, cebola, abóbora, principalmente abóbora moranga, ou sabe aquelas leguminosas tipo abóbora, em que você tem uma casca dura, mesmo que não seja nesse formato de uma abóbora moranga, você pode estar utilizando isso no seu ritual. Felipe deu uma mensagem aqui, a tela sumiu. Então, eles devem estar me ouvindo ainda, mas eu aqui não estou vendo. Tá fluindo. Tá fluindo, né? Então, essas frutas todas de casca dura, você pode utilizar. Você pausa o vídeo. Foi. Voltamos! Então, todas essas frutas de casca dura, né, a gente pode estar utilizando. Tá indo. Tá indo? Todo mundo tá me vendo? Dá um sinalzinho aí pra mim, né, de estar dando certinho. Então, vamos embora. Então, essas frutas, esses legumes todos de casca dura, você pode estar utilizando. E até mesmo, nabo, né, rabanete, por aí vai. Pode utilizar tudo, faça uma grande salada, faça, né, com as frutas você pode fazer uma grande salada de frutas, um grande pão de frutas, um grande bolo de frutas. Agora, tem umas frutas que são, vamos dizer assim, pagãs para essa época. Maçã, está muito ligado aos mitos celtas, né? E a uva. Óbvio, romã, por toda a ligação que tem, também com o outro mundo, você pode estar utilizando. Então, faz uma tortinha de maçã, pega uma maçã, coloca no seu altar, oferece essas frutas, esses legumes. E uma maneira que você tem para oferecer isso é através de uma cornucópia, né? A cornucópia é como se fosse um chifre, só que grande, e que ali você coloca muitas coisas dentro. Que coisas seriam essas? Frutas, legumes, né? Grãos,
Essa palavra cornucópia significa chifres de abundância, que é um símbolo de Mabel. Cláudio, eu não tenho uma cornucópia. Pega um cesto, pega uma cestinha qualquer e vai enchendo. Aquela cestinha de palha, de frutas, coloca no centro do seu altar e depois compartilha, né? Ou seja, coloca para usar. E uma coisa que você pode fazer com a comida, já que a gente fala de um ritual de comida, vá lá na sua despensa, na sua cozinha, pegue algumas coisas e coloque no seu altar, né? Eu não vou trazer o meu pote de arroz todo. Você pode trazer um pouquinho, coloca num copinho, num recipiente, coloca ali. Depois você vai, acabou o ritual, derrama de novo aquilo tudo dentro do arroz, para consagrar. Consagrem os seus alimentos, os alimentos que vocês têm na despensa de vocês. Não precisa trazer a despensa toda, traz alguns que representem e depois você leva isso para a despensa novamente. Então, frutas e legumes de uma maneira geral, vocês podem estar usando arruda, alecrim, manjericão, açafrão, jasmim, canela, cravo, margarida, sálvia, milefólio, rosa, musgo do carvalho, tabaco, crisântemo, pimenta preta, maçã, carvalho, e tanto para os incensos quanto para... Aí você pode utilizar dentro da sua cornucópia. Isso é uma cornucópia feito pela Ádila, das filhas de Hecate, que presentearam a gente no círculo, né? E a gente colocou maçãs aqui no último Mabel. Então, você pode fazer, pode encomendar, entra lá, encomenda para as filhas de Hecate, para a Ádila e para a Karina, que elas podem fazer para vocês. Se vocês queiram fazer, vocês podem arriscar também. Então, isso seria o que a gente chama de cornucópia. E aqui você vai colocando tudo. E se você quiser ultrapassar os limites simplesmente da comida, coloque os espetinhos de trigo, coloque moedas, coloque os seus desejos nos papeizinhos aqui dentro, né? Tudo aquilo que você quer e que você chama de prosperidade. Prosperidade não é só simplesmente a comida como a gente celebra, mas não se esqueça que a nossa prosperidade também é dinheiro para a gente poder comprar comida. A gente vive num mundo capitalista, né? Então o dinheiro é essencial. Então peçam saúde nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, uma loucura de um Covid. Peçam saúde, né? Peçam as suas riquezas, peçam os seus alimentos, peçam tudo aquilo que poderia fazer a sua vida mais feliz, a sua vida melhor, a sua vida, vamos dizer, um êxtase eterno. Faça também, para vocês que têm vassouras, as bruxas das vassouras, que gostam muito de trabalhar com vassouras, limpando a casa, aquela coisa toda, essa época é uma época excelente para você fazer a sua vassoura nova. Tem pessoas que trocam de vassoura ano a ano. Tem pessoas que têm uma vassoura e ficam a vida inteira. E às vezes a vassoura da gente vai, né, ficando meio esquisita, até porque muita gente coloca ervas nessas vassouras. Essa é a época de você adquirir a sua vassoura, ou fazer uma vassoura, ou trocar a sua vassoura. Então é uma época do ano muito interessante para isso. Então aí já é um outro momento, vai no Google, vai no site de alguém que faça vassouras, tem várias pessoas que a gente conhece no círculo que façam, pega aí Goji, né, do Coruja Conjure, que vocês podem estar trabalhando com isso. Agora, o que vocês podem fazer também é uma guirlanda, né? Aqui, Felipe, uma guirlanda, pega aquela guirlanda que a gente compra, aquela guirlanda de galhos, né? Aquele galho que você pode pegar na natureza e enroscar, e você pode decorar com fitas nas cores que eu dei para vocês de outono, podem prender frutas, podem prender coisas que sejam ligadas à estação do outono, várias folhas, né? E você pode colocar pendurado na porta da sua casa ou na parede próxima ao seu altar para trazer essa abundância, né, que representa essa grande colheita que é Mabel. Então, assim, estou dando várias ideias para que vocês possam estar fazendo. Usem a criatividade de vocês para trazer um pouco dessa energia, né, de colheita e
uma energia de morte, mas sem ser uma morte física, apenas uma descida, um encontro a esse outro mundo. E para vocês sentirem como é que isso não é só eu que estou falando, muitas pessoas visitam alguns locais sagrados, não vou dizer para vocês cemitérios, porque a gente não tinha cemitérios, mas alguns locais sagrados em que, sabe que você vê em filme, você está na sua fazenda, você está naquele lugar, aí ou você está num lugar, uma pessoa morreu, aí você cava um buraco, coloca a pessoa ali, né, não tem caixão, pensa que está lá atrás, cobre, né, com a terra novamente, aí você coloca assim umas pedrinhas, uma em cima da outra, né, porque você não tem que fazer lápide, não é isso. Então aquelas pedrinhas vão representar, né, como se fosse a lápide. Muitas pessoas visitam esses locais onde ela tem essas pessoas que foram enterradas dessa maneira, depositam uma maçã, depositam uma flor, né? Não é um culto aos mortos, porque isso é o nosso próximo ritual, que é Samhain, mas para simplesmente simbolizar que isso é o início de uma jornada ao outro mundo, ao submundo, né? Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque a gente está chegando no final. Daqui a pouco o Instagram vai fazer pluft e vai tirar a gente do ar, né? Mas eu já falei das cores, das pedras, das atividades que vocês podem fazer, das divindades que vocês podem utilizar, os símbolos que vocês possam ter no altar de vocês, é tudo isso. Tudo que for de outono, cornucópia, aqui tem uma foice para representar, né, o colher. Então, tudo que seja de outono, você pode utilizar nesse altar, né? Bom, antes da gente cair, né, vamos dizer assim, que o Instagram tire a gente do ar, eu vou querer acender uma vela com vocês, né, para a gente de alguma forma poder celebrar. Qualquer dúvida, gente, vocês vão colocando aí, que a Patrícia não responder, a gente responde depois, né? Não tem problema nenhum. Eu estou acendendo uma vela de mel, porque a vela de mel é para trazer coisas muito boas para a gente, para atrair coisas boas para a gente. Eu queria que vocês, nesse minuto agora, esqueça o papel, esqueça a caneta, esquece tudo, né? Esquece até o celular na frente de vocês e simplesmente fechem os olhos para que a gente possa, primeiro, antes de tudo, agradecer. Agradecer esse momento a tudo aquilo que a gente conseguiu, mesmo num momento tão difícil, num momento de pandemia, num momento em que muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não têm o que comer. Essa pandemia está durando mais do que a gente imaginou e vai durar ainda um pouquinho. Então, agradeça a cada uma das coisas que vocês conseguiram, mesmo em tempos difíceis. Porque quando a gente agradecer em tempos fáceis e agradecer em tempos de fartura é muito fácil. Mas agradecer quando tudo que a gente tem é limitado é mais difícil, é mais sofrido. Então, agradeça a grande mãe por tudo aquilo que você tem nas suas casas, que jamais falte o alimento para cada um de nós, que jamais falte o alimento para as nossas famílias, que jamais falte o alimento na nossa cozinha, na nossa despensa, que sempre a gente tenha alguma coisa para comer, para compartilhar com as pessoas que precisam. Então, a primeira coisa é pensar no alimento das nossas casas, o alimento da nossa alma, a energia que vem dos deuses da nossa fé. Não há coisa mais bonita na nossa espiritualidade do que a nossa crença. A gente acreditar que uma vela, que o brilho de uma vela chega e une tantas pessoas como nesse momento. Que cada um de nós possa ter uma vela para acender e que essa chama que corre da minha para de vocês, hoje e no dia 22, a gente cria um elo de força e poder. Abençoadas sejam as grandes deusas da agricultura, abençoados sejam os grandes deuses da agricultura, os senhores da terra, senhoras da terra, que a gente possa sempre plantar e colher, que a nossa colheita seja sempre maior do que o nosso plantio, que cada um de nós possa realizar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos são a nossa colheita, que cada um de nós possa ser abençoado pelos deuses antigos,
por todos os deuses de todos os panteões, o panteão que a gente cultua e acredita. Abençoada seja a grande Mãe Terra que nos permite viver neste planeta, que ela sempre seja bondosa, que ela sempre seja frutífera, mesmo sendo muito castigada pela humanidade, que a gente possa sempre ter como plantar e como colher. Abençoado seja cada um de vocês que estão aqui nesse momento, partilhando dessa energia, partilhando dessa luz, desse começo dessa escuridão, dessa descida que é para o outro mundo. Abençoado seja todos os filhos da deusa, abençoados sejam todos os filhos dos deuses. Que a gente possa amar, nos respeitar, para que a gente possa ter um mundo muito melhor que o mundo que a gente tem hoje. Que os nossos filhos possam ter um mundo muito mais próspero que o de hoje. E a gente precisa acreditar nisso, que a gente precisa fazer isso para que o mundo seja melhor no futuro. Muitas bênçãos para cada um de vocês, que assim seja e assim se faça. Essa vela fica acesa para representar cada um de vocês que está nos assistindo, que está nos vendo, ou que nos verá depois, para que você consiga compartilhar desse momento. Muita abundância, muita fartura, muita prosperidade e muita saúde para cada um de vocês. Nesse momento de dificuldade do planeta, nessa pandemia, e em cada dia futuro. Muita saúde, principalmente. A gente precisa de saúde nesse momento. Que os antigos deuses nos abençoem.